Olá, gurizada. Esse vídeo é uma pequena discussão para apresentar e dar algumas orientações a respeito dessa avaliação multidisciplinar, também falar um pouco sobre o que é isso de novo, de saúde pública, em organização minha, professor Giovanni, com a professora Márcia Tzbergen em espanhol e a professora Marilê em filosofia e sociologia. Os objetivos dessa avaliação primeiro, desenvolver a consciência de todos nós sobre a problemática da responsabilidade individual com relação à saúde pública e refletir sobre as políticas brasileiras referentes a problemas de saúde pública. Os componentes envolvidos, então, são o espanhol, com estudo de textos e resposta a perguntas conceituais sobre esses textos, em filosofia e sociologia, análise de problemática de saúde pública associada ao uso ou abuso de substâncias, e química, análise de uso ou abuso de substâncias. Essas substâncias vão ser específicas de cada dupla e cada substância tem determinada problema de saúde pública associada a ela. Então confiram no arquivo de orientações que vocês vão encontrar o nome de vocês lá das duplas, das substâncias que vocês são responsáveis e dos problemas que estão associados então às substâncias de vocês. Então, o que significa multidisciplinaridade? Significa que vocês vão estar usando o que vocês vão estar ou já aprenderam em espanhol, química, filosofia e sociologia para discutir essa problemática em dupla, né, através de um texto. Então, através do que vocês vão estar discutindo e aprendendo, ou já aprenderam, vocês vão, em princípio, ser capazes de conseguir já refletir e opinar e argumentar a respeito da problemática que é a saúde pública. Então, a atividade de química, ela vem através de duas atividades, na verdade. Um resumo descritivo da substância que foi sorteada para vocês. As orientações estão no arquivo de orientações. A única coisa que eu quero comentar aqui é que vocês precisam estar atentos às exigências de cada tipo de substância. Se for um alimento, tem certas exigências. Se for uma droga, um fitossanitário, vai ter outras exigências, etc. Tá? Não apresentar dados em tabela. Tá? Usar tipologia descritiva. Nesse slide, se você clicar ali em tipologia descritiva, tem um link para um vídeo de uma professora no YouTube que trata do que é isso. Acredito que, como vocês estão no terceiro ano, vocês já devem ter visto tipologia descritiva de boas, tá? Vou discutir depois um pouco também sobre como é que fazer isso. E a segunda atividade é uma conclusão sobre comportamento que o indivíduo tem que ter, que nós temos que ter, diante das informações que vocês coletaram. E daí vocês precisam argumentar, então, com base nos dados e informações desse resumo que vocês fizeram. Então, possíveis dúvidas. Como assim descrever dados? Como insights educacionais. Acessem o slide, vocês têm ali exemplo 1 e exemplo 2. Deem uma olhada aqui que eu quero dizer com descrever dados, tá? Não usem apenas a listagem pura dos dados, expliquem também. Quando vocês falarem sobre a DL50 do material, quando vocês falarem sobre outras propriedades do material, falem, expliquem o que é aquela propriedade, obviamente e sempre sem colar de nenhum lugar, sempre interpretando, tá? Façam uso de advérbios adequados, como também, bem como, assim, e conjunções apropriadas para poderem se expressar. Tá? Segunda dúvida, como argumentar então com base em dado e informação? Como assim, né, fazer isso na atividade 2? O que o senhor quer dizer com isso? Da mesma maneira que reportagens e relatórios fazem. Também aqui tem alguns exemplos. Usem o significado das informações exigidas para inferir como alguém deve agir com uma substância em estudo. Se a pessoa deve agir com moderação, com procura de especialista, evitar aquela substância, etc. Mas lógico, não falem apenas isso, tá? Falem a respeito de outros riscos, coletivos ou não, tá? Ou que, mesmo individuais, mas que a pessoa talvez, como ela vai poder evitar, porque tem coisas que a gente não, às vezes não tem como evitar, então sejam detalhistas na argumentação de vocês, tá? Não sejam simplistas.
A atividade de Sociologia e Filosofia, então, a construção textual, vocês precisam, então, abordar o problema específico da dupla de vocês, tá? Usar ideias discutidas em aula sobre políticas públicas e saúde pública, que vocês tiveram com a professora Marieli. Vocês, porém, precisam também se basear nos textos em espanhol, que tem junto ali a atividade de Sociologia e Filosofia. Possíveis dúvidas, tá? Como assim usar ideias de tal coisa para falar do problema? Como falei em reportagens, confiram então aquele exemplo ali. Usem principalmente as conclusões dos estudos de sociologia para analisar então o problema de vocês, tá? Focando nas ações políticas. E usem os argumentos e conclusões dos textos para escrever sobre o problema, focando na responsabilidade individual. No caso desses textos que eu estou falando ali é em espanhol, tá? E a atividade de espanhol, finalmente, são duas também. Resposta às perguntas que foram feitas ali no arquivo de orientações, na última página lá do arquivo de orientações. As respostas podem ser tanto em português quanto em espanhol, mas precisam se basear nos textos de todo modo. E a sinopse oral, que é primeiro escrever um resumo do estudo de Sociologia e Filosofia, e vocês precisam ler ele, então, em sala vídeo, respeitando a pronúncia dos fonemas. Essa escrita e a leitura é em espanhol, tá? As respostas às perguntas podem ser em português, mas a sinopse oral, tanto o resumo do resumo quanto o ler ele, precisa ser em espanhol. Então essas são algumas orientações que talvez possam ajudar um pouco vocês a fazer a atividade. Dúvidas, vocês entrem em contato com qualquer um de nós três, que a gente vai poder estar auxiliando vocês, tá bom? Então, no mais é isso aí, gurizada. Até a próxima.